Canal Pretes FC no YouTube, agora quero falar sobre a demissão do Mano Menezes do Bahia. Eu gravei um primeiro vídeo a respeito do jogo, da vitória do Flamengo 4-3 sobre o Bahia. Algumas pessoas não gostaram da minha avaliação, mas todo mundo é livre para ter opinião e eu respeito a opinião de qualquer pessoa que esteja no canal, que não concorde com minhas observações e também com minhas análises. Para mim, o importante é o debate. Independentemente de quem concorde comigo ou não. Ponto. Quando eu gravei o vídeo do Flamengo, da vitória do Flamengo, eu já tinha dito no outro vídeo, vocês podem notar, que o trabalho do Mano tinha sido ruim no Bahia. Por tudo que tinha acontecido também, até pela fragilidade defensiva. E sobre a questão do Gerson com o Ramires, eu disse que o caso seria apurado. Mas depois dos áudios divulgados aí pelo canal Sport TV, realmente o assunto ficou muito grave com o posicionamento do técnico Mano Menezes. Eu conheço o Mano Menezes desde 1999, numa convivência praticamente diária, quando ele era técnico do juvenil do Internacional. E depois o Mano acabou passando para o profissional, fez carreira no Guarani de Venâncio, no 15 de Campo Bom, no Caxias até chegar ao Grêmio e depois a sua carreira consolidada até esse ano de 2020, inclusive com a passagem pela seleção brasileira. Eu posso dizer o seguinte, sempre tive um respeito muito grande pelo Mano e o Mano por mim. Sempre tivemos uma relação muito profissional, com críticas, com elogios e cada um respeitando a opinião do outro. Mas, nesse caso, eu não posso concordar com a atitude dele. Primeiro, o Bahia o demitiu logo depois do jogo. E aí é o seguinte, acho que primeiro o Bahia demitiu pela má campanha. E o caso envolvendo o Gerson nesse jogo contra o Flamengo, evidentemente que contribuiu, no processo para que o Mano Menezes fosse dispensado ainda no vestiário. Por exemplo, eu estou vendo aqui os números, e eu estou aqui com o computador aberto aqui na minha frente. Campanha do Mano Menezes do Bahia, 24 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 14 derrotas. 14 derrotas. Em nenhum momento o Bahia assim teve grandes atuações, teve desempenhos interessantes com o Mano, apesar de que eu achava que o Mano daria certo no Bahia e que seria um nome importante para o Bahia. Para o crescimento do Bahia também, porque o Bahia tem um elenco bom para sua realidade e faz uma campanha decepcionante no Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Aí, vamos para o que aconteceu no jogo. Quando o Gerson se aproxima dele e o áudio divulgado pelo canal Sport TV mostra, dizendo que o Ramires, Juan Ramires, chamado de Índio Ramires, o chamou de negro, o Mano Menezes minimizou, dizendo que era malandragem, que tinha virado malandragem. Aí já é um primeiro erro. Você não pode minimizar mais esse tipo de coisa, mesmo que seja ali no calor da partida. Então, achei errado do Mano. E depois a provocação do Mano ao Gerson, quando ele lembra do Daniel Alves, das provocações do Daniel e do Gerson e dos conflitos dentro de campo dos dois, na base da força física, da tentativa por espaço, das divididas e das provocações entre os atletas. E o Mano deu uma cutucada no momento, comparando, por exemplo, que ele pipocou para o Daniel Alves e que agora ele estava usando isso para ser beneficiado no jogo. Então, assim, o sentido do áudio ali, do Mano Menezes na relação com o Gerson, mesmo que o Mano achasse que o Gerson estivesse querendo comandar o jogo, ele não podia minimizar o que o Gerson estava falando em relação ao Juan Ramires contra o próprio Gerson. Então, acho que o Mano foi mal. E eu me sinto muito à vontade. Sempre o elogiei quando eu achei e acho que a crítica cabe a ele agora. A crítica que ele está sofrendo realmente por muita gente, pelo seu posicionamento e também pela sua postura. Aí nós vamos para o posicionamento do Mano. Primeiro o Bahia dizendo que o Mano Menezes estava fora e que a diretoria iria apurar com o Ramires o que tinha acontecido em relação ao Gerson. Esse foi o posicionamento do Bahia, já que o Bahia, claro, o presidente Guilherme Belintani disse que uma grande parte da torcida do Bahia é formada por negros, porque o Bahia é um dos estados com o maior número de negros no Brasil, então precisa haver um respeito sempre, pela raça, evidentemente. Então o Bahia sempre condenou qualquer ato ou atitude racista na sua história. E até a palavra do Roger Machado, que foi o técnico anterior, foi muito forte nesse posicionamento. E aí, tem aqui na assessoria de imprensa do Mano Menezes, no Twitter do Mano, onde ele tem 2.900.000
seguidores, onde ele coloca assim, ó, primeiro, ao Esporte Clube Bahia o nosso agradecimento e, acima de tudo, nossa mais sincera torcida e respeito ao Esquadrão de Aço, sempre. Sobre o jogo de hoje, aí foi a assessoria que escreveu, ó, Mano condena qualquer ato de racismo e reitera que a violência contra quem comete não é caminho para solucionar a questão. Essa frase eu acho que ela está equivocada. Quem comete não pode ser minimizado. Não pode haver uma passada de pano ou um tapinha nas costas. Não pode. Não pode. E aí coloca assim, ó. E ele apoia qualquer avaliação e julgamento justo para que o futebol seja sempre referência positiva na nossa sociedade. Crescemos juntos. Esse foi o texto da assessoria do Mano Menezes no posicionamento a respeito do caso envolvendo o Gerson. E aí ele coloca que ele saiu do Bahia em comum acordo. Comunicamos que Mano Menezes não é mais técnico do Bahia. Foi o entendimento dos dois lados, compreendendo em conjunto que era hora de interromper os trabalhos. Esse texto aqui ficou realmente um texto muito ruim, a repercussão é péssima. Péssima, porque o Mano está sendo taxado de um cara que apoia ato racista, por parte da opinião pública, né, e das redes sociais também, de quem está contra ele nesse momento. Seria interessante, eu conheço muito o Mano Menezes, que sempre foi um cara muito forte nas suas posições, que ele viesse a público, convocar uma entrevista e se posicionasse, que a atitude dele fosse diferente. Então nessa realmente, através apenas de uma nota oficial, de uma nota dúbia até, eu acho que não ficou legal esse posicionamento. Agora, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza também divulgou na súmula aqui, ó, o que ele falou a respeito desse caso. Na súmula do Flávio Rodrigues de Souza. Aos 7 minutos do segundo tempo, houve um conflito entre os jogadores. O senhor Gerson Santos da Silva, de número 8 da equipe do Flamengo, e o atleta da equipe do Bahia, de número 15, o senhor Juan Pablo Ramírez Velasquez, onde o jogador do Flamengo alega ter sido chamado de negro, por seu, entre aspas, por seu adversário mencionado. Informo que esse suposto ato não foi percebido por nenhum membro da equipe de arbitragem no campo de jogo. Então o árbitro colocou na súmula que não viu nada, né? Não viu nenhuma suposta ofensa ou ofensa contra o Gerson por parte do Ramírez. Então, em linhas gerais, o que está escrito na súmula vai um pouco a favor do que o Mano Menezes mencionou, né? Supôs também no atrito verbal que ele teve com o Gerson. Agora, o Gerson não iria inventar uma situação dessas, né? A gente tem que parar de minimizar qualquer coisa que é dita hoje nos gramados. Eu tenho certeza que o Gerson não iria inventar esse tipo de coisa pela reação que ele teve e também da maneira como ele se portou depois, como ele estava no pós-jogo, realmente bastante chateado, bastante abalado. Então é o seguinte, ó, racismo é crime. Racismo é crime. É crime. E não dá para minimizar mais quem comete ofensa racista e ato racista e atitude racista. É isso. Ponto final. Esse é o posicionamento que eu tenho aqui, mesmo sabendo, reconhecendo que seres humanos que são corretos em várias das suas atitudes, das suas atribuições, possam cometer erros de julgamentos, né, são falíveis, mas precisam também ter atitudes, né, para que mostrem realmente posicionamentos mais fortes a favor do que eles defendem. Então, é só isso que eu acho. Conheço o Mano Menezes desde 1999, mas posso criticá-lo, posso elogiá-lo, como já fiz várias vezes do âmbito profissional, mas nessa, pelo texto que foi divulgado pela sua assessoria e pela maneira como ele tratou o assunto durante o jogo, ele foi muito mal. Ele foi muito mal. É só isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo de atualização, porque o Bahia acabou dispensando o Mano logo depois da partida. Primeiro que eu acho que ele já seria dispensado pela questão técnica. E esse caso envolvendo o Gerson, do jogo contra o Flamengo, contribuiu também para que o Bahia tomasse uma decisão definitiva. Canal Pretes FC no YouTube, obrigado pela audiência de todos, e o canal está sempre aberto para o contraditório, respeitando sempre todas as opiniões contrárias. A todos, muita saúde.